pessoal, esse é o canal Desafio da Leitura e hoje a gente está aqui para escolher os livros que vão ser lidos no ano que vem. Então, eu sou a Thalita, temos aqui a Cindy, a Michelle, a Aline e a Milena. Nós fizemos uma indicação com 5 livros, né? Então, a gente vai aqui mostrar para vocês quais são os 5 livros que a gente escolheu da nossa meta de leitura que temos pessoal, para fazer a leitura do ano que vem. Então, espero que vocês gostem e vamos começar. É isso aí. Então, como foi definido que vai ser por ordem alfabética, A de ali podia ser J de Jesus, mas tudo bem. Eu começo. Então, escolhi 5 livros a partir de gêneros que, assim, eu considero interessante. Então, eu tentei dar uma mesclada nos tópicos, né, nos assuntos. Então, vamos às categorias, né? Para ficção científica, eu escolhi Jurassic Park. Então, assim, por quê? Eu sei que todo mundo já conhece a história, ele é uma história mundialmente famosa, porque foi adaptada pelo cinema, mas como fala muito sobre biotecnologia, engenharia genética, e são assuntos que me interessam, eu falei assim, eu queria conhecer um pouco do livro, porque geralmente filme as pessoas adaptam mesmo, mudam muita coisa do contexto, eu falei, por que não, né? Vamos dar uma chance para essa história que é tão famosa. Então, para quem não sabe, Jurassic Park, assim, a premissa da história é: alguém consegue recuperar um DNA pré-histórico e fazer clone de dinossauros e colocar ele num parque e abrir a visitação, né? Então, a chance disso dar errado é grande, não é mesmo? Não sabe. Então, foi uma das escolhas. Eu falei assim, Jurassic Park é um livro que eu tenho muito interesse de ler. Aí, eu, a segunda opção é A Vegetariana. Então, ele é um livro coreano. Eu não anotei aqui o nome da autora, até porque, a chance de eu falar errado é grande, né? Coreano, né? Enfim, por que eu escolhi esse livro também? Despertou a minha curiosidade. Eu sigo alguns booktubers e a maioria deles leu esse livro e ficou bastante intrigado. Então, assim, a história é meio estranha. Então eu falei assim, nossa, eu já gostei por isso, né? Então vai falar de uma mulher que deixou de comer carne e vai abordar um pouco de loucura e vai mostrar meio que a vida dela, assim, totalmente pela perspectiva do marido, né? Então falaram que todo mundo falou que é muito perturbador. Eu queria saber por que é perturbador, por que ela deixou de comer carne e decidiu virar uma planta. Então eu falei assim, deve ser um livro meio interessante para se discutir e falam que é uma ficção assim bem, vamos dizer, bem atual, bem diferente. Eu falei, quero ler a respeito. A terceira opção foi Terra das Mulheres. Por quê? Terra das Mulheres é um livro bem antigo e vai falar sobre uma sociedade utópica composta apenas por mulheres, onde 3 exploradores, que são homens, vão narrar essa história, e esses homens, eles, na vida dessas mulheres, dessa Terra das Mulheres, eles só existem para fins reprodutivos. Então, vai falar muito sobre o machismo. Então, eu falei, interessante, vamos dar uma diversificada aí nos temas que eu tô lendo. O Homem que Ri foi a minha quarta opção. Por que eu escolhi esse livro? Primeiro porque é do Victor Hugo, então, assim, eu já li Os Miseráveis, e eu tenho, assim, isso é fato, gente, o Victor Hugo, ele tem uma escrita maravilhosa, e, assim, se eu gostei dos Miseráveis, a probabilidade de eu gostar desse livro é muito grande pela escrita dele mesmo, e falam que O Homem que Ri foi o que desencadeou a história do Coringa. Eu falei assim, ué, então eu quero ler esse livro também. Então vai falar de um personagem principal, que ele foi vítima de uma gangue, né? E eles pegaram essa criança e rasgaram, né, os 2 lados da boca dele e para transformar ele numa atração de um circo. Ele e assim, por isso que ele sempre dá risada com frequência. Eu falei assim, nossa, você viu, né? Eu gosto de personagens que têm problemas psicológicos. Então, assim, eu achei interessante, falei, deve ser muito legal. Então, esse livro, mesmo se não for escolhido, eu vou ler em algum momento da minha vida, porque eu pedi de aniversário, eu ganhei, eu falei, eu vou ler. E, por último, nós temos Ensaio sobre a Lucidez.
porque desse livro, bom, eu gosto muito, eu sempre sempre gostei do Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e Ensaio sobre a Lucidez vai falar exatamente também por uma epidemia. E olha que bom, desconfio que essa vai ser a escolha de vocês, não sei, pode ser que eu esteja errada, mas vai falar sobre votação. Então, por algum motivo, todo mundo decide votar em branco. E eu acho assim, como ano que vem, né, vai ser um ano de votação, por que não ler esse livro, né? Numa época propícia, vai gerar debates que eu acho que serão saudáveis para este canal. Então, é isso. Essas foram as minhas 5 opções e eu estou curiosa para saber qual é a escolha de vocês. Agora todo mundo vota em cada um dos livros que achou interessante da lista da Aline, né? Vamos começar pela Cindy. Cindy, qual que você escolhe? Engraçado que a Aline falando da vontade de ler todos, né? Quando você lê a sinopse, você fala, não deve ser tão legal. Mas é a Aline quando você fala, nossa, será que é legal? Tá. O meu voto vai no Ensaio sobre a Lucidez. Pelo mesmo motivo da Aline, eu já li o Ensaio sobre a Cegueira e eu gostei muito. Tá na minha lista dos meus livrinhos preferidos. Então, meu voto é Ensaio sobre a Lucidez. Michela, qual que é o seu voto? Contrariando as minhas próprias expectativas, que ficou no começo, logo que eu olho, eu falei, o Saramago ou Vitor Hugo, né? Mas eu vou ficar com a vegetariana. Me surpreendeu. Eu voto no Homem que Ri. Olha, cada um tá escolhendo um. E Vai, para completar a lista, o meu voto vai num livro que eu já queria ler, que já estava nas minhas metas da vida de leitura, que é Jurassic Park. Pronto, e com isso cada um votou. Agora, como teve empate da galera, a Aline vai ter que votar, né? Fazer o desempate desses aí que a gente escolheu. Então, é Jurassic Park, O Homem que Ri, Ensaio sobre a Lucidez e a Vegetariana. Vai, Aline. Gente, não, deixa eu decidir no final, porque agora gente, sério, eu falei assim, todo mundo vai votar no Ensaio sobre a Lucidez, eu tenho certeza disso, olha, fui surpreendida. E aí, mas qual seria seu voto? Então, eu gosto de fácil. todos. Aí ela votaria na Terra das Mulheres. Não vale. Não vale. Esse já foi excluído. Aline, vai. Você tem que escolher agora. Então, a Terra das Mulheres foi... Vocês sabiam que a Terra das Mulheres, falaram, né? Não sei se é verdade, mas foi o que inspirou o criador da Mulher Maravilha a escrever a história da Mulher Maravilha? Aí eu falei assim, caramba! Aí eu fiquei com mais vontade de ler, mas então Terra das Mulheres, não. Ai, gente, o que eu faço? Aline, qualquer um que você escolher vai estar legal, vai, escolhe. Assim de ansiosa. Então. Ai, gente, por isso que eu não queria ser a primeira, eu não esperava essa reviravolta. Desculpa, sua mãe e seu pai que tem a ver com isso. Você começa com A, foi isso aí. Não, eu vou falar sobre Ensaio sobre a Lucidez, porque a gente tem que falar sobre votação. Vamos falar de polêmica ano que vem. Então vai ser Ensaio sobre a Lucidez. Vai. Beleza. Então, primeiro livro escolhido, Ensaio sobre a Lucidez. Bom, agora que a gente já tem o primeiro livro escolhido, nosso segundo participante, a Cindy, vai mostrar e apresentar a lista dela para a gente poder escolher o nosso segundo livro. Vamos lá, Cindy, quais são os seus 5 livros? Sim, porque Cindy é com C, não é com S. Importante. Então, os meus livros eu escolhi sem nenhum critério, assim, igual o da Aline, de ter um de cada gênero. Assim, bem sem critério mesmo. Eu tenho uma lista no celular que eu vou marcando os livros que alguém comenta, que alguém fala que é legal e tal. E aí eu peguei essa lista e fui revisando os que eu achava que seriam interessantes, que de certa forma seria um gênero que agradariam as meninas do grupo, né? Pra gente ler uma boa,
sem ser aqueles livros que não tem absolutamente nada a ver com alguém, para ser uma leitura mais divertida mesmo. E os que eu achava que podia dar algum tipo de discussão em relação à nossa realidade, né? Nosso atual cenário político do país, né? Então, o primeiro que escolhi foi Uma Orquestra de Minorias. O meu marido já leu esse livro e falou que era muito bom. E na época, quando ele falou que era muito bom, eu fui ler, né, do que se tratava e tal. E eu achei muito legal porque ele é narrado por um espírito ancestral, por uma entidade nigeriana. Aí eu falei, deve ser legal, né, ter uma entidade narrando e tal. E ele fala de um rapaz pobre que se apaixonou por uma mulher rica. E aí ele larga todo o pouquinho que ele já tem e vai tentar provar para todo mundo que ele é capaz de meio que mudar de vida, assim, né? Que ele consegue voar mais alto. E aí ele é uma história de destino, esperança e livre-arbítrio. Então, das escolhas que a gente faz até onde a gente chega. Achei que era um livro legal e é por isso que eu me indiquei. A minha segunda indicação é sobre os ossos dos mortos. Eu indiquei porque eu sigo um blog de leitura, e aí nesse blog a moça indicou ele, e eu fiquei apaixonada pela capa, achei a capa muito fofinha. E aí fui ler mais sobre ele, e eu achei muito legal a história, porque é uma fábula sobre a morte. E aí nessa fábula, uma mulher que também é vegetariana, e ela é professora, é estudiosa, e ela vive numa cidade muito pacata, e começa a acontecer mortes na pacata cidade. E aí ela começa a investigar essas mortes, e essas mortes são por conta de deterioração da flora e da fauna. E aí meio que vai falar, assim, pelos blogs, pelas resenhas que eu li, que ele fala, tipo, do quanto a gente destrói a sociedade e quanto aquilo reverte pra gente, né? Quanto a gente destrói o meio ambiente, aquilo que reverte pra gente. E eu achei legal também porque ele é meio que ele é meio que um caso de investigação. Eu gosto desses livros de investigação. Aí foi a minha segunda escolha. Aí minha terceira escolha é Amor nos Tempos do Cólera. É um clássico, eu sei que vocês adoram clássicos. E eu achei legal, eu não sabia, mas na época eu vi uma pessoa falando muito, muito bem desse livro, falando que tem cenas lindas e tal. E aí eu fui ler um pouco mais dele. E aí fala que é de fato, que é baseado na história dos pais do Gabriel Garcia Marques. E eu não sabia disso, eu achei interessante. E é um romance, aqueles romances bem de época mesmo, que o rapaz se apaixona pela moça, aí o pai da moça não aceita, aí pega a moça, soca a moça pro interior, e aí ficam trocando cartas e tal. Essa é a historinha dele. E o meu quarto livro é Um Defeito de Cor. Eu vi várias indicações desse livro. Eu procurei em vários lugares para ver se eu achava alguma crítica do livro. E eu não achei nenhuma crítica. Todo mundo fala muito bem desse livro. E principalmente eles falam do quanto a autora consegue ser realista na narração dela. É um livro nacional e ele conta a história de uma africana que começa a procurar o filho dela, que foi tomado dela décadas atrás, e ela vem de navio para o Brasil. E aí, durante esse trajeto, ela começa a narrar a história dela. Então, conta sobre escravidão, sobre as violências que ela sofreu, sobre os sofrimentos da vida dela. Eu achei ele interessante também. E minha última indicação é Os Testamentos. É a continuação do Conto da Aia. Esse livro, O Conto da Aia, ele foi um livro bastante polêmico no tempo que ele foi lançado, e agora alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, ele virou uma série. É um dos incríveis casos em que a série consegue ser melhor do que o livro, porque a série, ela assim, é absurdamente perturbadora, e ela te deixa num ponto que você fala, meu Senhor Jesus, isso pode acontecer a qualquer instante. É só ter um louco a mais no poder, com uma louca ao lado dele, que talvez dê certo. Né? Que estranho.
E aí eu achei muito, muito legal a ideia do livro, porque ele conta, porque no conto da Aya, ele está contando como aconteceu deles formarem a sociedade de Gilead. E aí ele conta os testamentos, é uma narração 15 anos depois, né, deles terem implementado essa loucura toda. E aí ele cruza a história de uma pessoa, de uma menina que que foi criada em Gilead, só que ela era filha de um comandante, então ela tinha vários benefícios, né? Ela vivia uma vida até que não tão ruim. E uma menina no Canadá que lutava contra essa loucura toda, né? Ela foi criada achando que essa loucura não era legal. E a pessoa que ajudou a executar tudo isso. Então juntam essas 3 mulheres e o destino delas é cruzado de alguma forma. E os testamentos delas são meio que avaliados nesse livro. E é isso, gente. Ô, Cindy, você tem alguma aposta em qual vai ser o escolhido? A Aline errou dela. Errou? Eu não lembro mais. Eu acabei escolhendo. Errou porque cada um escolheu um, né? Eu não tenho uma aposta, porque, na verdade, cada um desses livros eu coloquei pensando em uma pessoa. Caramba! Então, vamos ver se você acerta, né? Cada uma vai botando o que você tá pensando. Então, vamos ver a escolha da galera. Vai, Aline, qual que é a sua escolha? A ordem alfabética. Eu fiquei na dúvida, na verdade, porque eu gostei de 3. Eu já tinha lido os contos abençoados do Mia Couto, então isso me fez até pensar, falei assim, caramba, será que eu vou escolher esse? Aí eu falei, não sei. Aí Os Ossos dos Mortos, porque eu também achei a capa muito bonitinha. Aí eu falei, será que é esse? Aí eu, ai meu Deus. Aí veio um defeito de cor. Eu falei, um defeito de cor deve ser muito legal. Só que aí eu vi que tem 900 páginas. Aí eu falei assim, mas todo mundo comenta que lê muito rápido, porque diz que é um livro que te prende, então não sei. Aí eu falei assim, vamos no defeito de cor, né? Ai, Aline, eu já acertei. Vai, Michela, qual que é o seu escolhido? Olha, eu fiquei bastante em dúvida também. Eu li várias vezes todos eles até eu decidir, por várias vezes, e acabei ficando com Sobre os Ossos dos Mortos. Olha, essa foi uma surpresa pra mim. Você achou que eu ia escolher o Garcia Marques, não achou? Eu achei. Mas é que eu já li, gente. Viu? Eu teria escolhido. Eu também escolho Sobre os Ossos dos Mortos. Eu achei interessante. Na verdade, eu achei interessante vários, mas essa é a minha escolha. E eu acho que eu sei a da Thalita, mas vamos lá. Vai, Thalita. Eu também sei a Thalita. Então, eu fiquei muito em dúvida na lista da Cindy, para falar a verdade. Porque foram livros muito bons, Cindy. Eu gostei bastante, assim, da sinopse deles, né? E já tinha tem um na lista que eu já queria ler, né? Que é Os Testamentos, né? Eu já queria ler, mas eu ainda não li o primeiro, então. Eu também não li o primeiro, por isso que eu não escolhi também. Eu ainda não li o Gente, primeiro. leiam. Mas acima de tudo, assistam a série. Mas a minha intenção é ler o conto da Aya. Então, meu voto vai nos Testamentos, porque eu queria bastante. Sabia. Eu também sabia. E, aliás, ele já, quando a gente, não sei se vocês vão se lembrar, mas ele estava na minha lista do ano passado também, então. Eu não lembrava. Ele estava na minha lista. Porque a Thalita indicou vários que eram continuação, né? Eu falei, mano, eu não quero ler continuação, eu não quero ler o primeiro. Esse era o... qual você... Eu sei que já foi escolhido, né, Cindy? Que é Sobre os Ossos Mortos, mas qual que você escolheria se você tivesse que desempatar? De todos eles, vai, qual que teria sido a sua escolha? Eu acho que eu não sei, porque essa já é a minha seleção da seleção, assim. Mas eu acho que seria um defeito de cor. Porque
Eu li várias resenhas dele e eu não achei ninguém que falava mal. Então eu fiquei muito, muito interessada em ler. E aí eu acho que seria um defeito de cor. Se fosse para eu desempatar. Mas eu fiquei muito feliz de ser sobre os ossos dos mortos, porque eu vou poder ter aquela capa bonitinha. Ah, eu achei a capa linda, linda, muito fofa. Bom, então o segundo livro escolhido, Sobre os Ossos dos Mortos. E agora a gente vai para a nossa terceira lista, que é a da Michela. Vamos lá, Michela, quais são os seus 5 livros? Olha, a minha lista também está bem diversificada. Acho que tenho um de cada gênero, totalmente diferente. E eu já tinha falado para vocês que ano que vem vou superar todos os meus preconceitos. E essa minha lista prova que eu vou superar meus preconceitos. Embora talvez os livros não sejam escolhidos, mas é uma lista pensando nisso, inclusive. E o primeiro livro é Fundação, do Isaac Asimov. É um livro de ficção científica, um clássico da ficção científica, né? Ele é o primeiro livro da trilogia. Recentemente, acho que a editora Aleph lançou a trilogia em um livro só. Mas eu estou indicando o primeiro, porque senão fica muito grande, né? Então a gente seria o primeiro. Essa história se passa aí no Império Galáctico e eles estão percebendo que existe ele está em declínio e ele vai acontecer uma destruição do conhecimento. E aí, como eles não querem que isso aconteça, cria-se a Fundação, né, que é o nome do livro, que são uns cientistas que bolam um plano para não permitir a destruição desse conhecimento. E esse é o primeiro livro. O segundo é Terra Sonâmbula, do Miyakoto. O primeiro livro dele, né, o primeiro romance, na verdade, é o livro que acho que estourou, fez ele estourar. Ele é um escritor de Moçambique, se passa durante a Guerra Civil de Moçambique, e aí é a história de um velho e um menino que estão fugindo da guerra, encontram um ônibus abandonado, e aí eles se refugiam dentro desse ônibus. A partir disso, eles contam uma história que conta toda a cultura de Moçambique e dentro tem elementos fantásticos dessa história. O terceiro livro se chama A Besta Humana, do escritor francês Émile Zola. É um escritor que inaugurou o naturalismo, né? Esse gênero do naturalismo, não com esse livro, mas com um livro que chama Germinal, que eu já li. E eu gostei muito, 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 muito do Germinal. Então, é por isso que eu estou escolhendo esse, porque enfim, muito bom. É a história de um maquinista de uma locomotiva, e esse cara, ele tem desejo de matar as mulheres por quem ele se sente atraído. E aí, e a história se passa dentro dessa locomotiva, e até ele conhecer uma mulher, chama Severine, acho, e ela é muito bonita e muito cruel. E a história desses 2 personagens se passa dentro da locomotiva. O quarto livro é o ápice do quebrar meus preconceitos, que é o caso do Charles Dexter Ward, que é escrito pelo Lovecraft, que, para quem não conhece, ele é um escritor de terror. E não só de terror, mas de terror fantástico. Essa é a história de um jovem, né, que ele gosta muito de arqueologia, e aí ele descobre, assim, revisitando os antepassados dele, ele percebe que tem um tataravô dele que não envelhece. E ele percebe isso, né, que esse cara não envelhece. Ele fica muito intrigado com essa história, muito intrigado, e começa a tentar entender o que ele fazia, o que acontecia, e ele fica louco em busca desse conhecimento. E o último, que é o Rei Lear, do Shakespeare, que é uma peça teatral e clássica, né? Acho que todo mundo conhece. É um rei que vai deixar o trono para suas filhas, são 3 filhas, e ele
para ele entender assim, a lealdade das filhas com ele, ele lança uma pergunta para elas, que é o quanto elas amam o pai. E aí elas precisam responder, cada uma dá uma resposta, e a partir disso, essa história se desenvolve. E é isso. Isso aí. Vamos lá, Aline, qual que é o seu voto para a lista da Gente, Michela? só deixa eu fazer uma ressalva, eu acho que eu confundi, porque eu acho que a Orquestra do Tempo é da Chimamanda, né? Falei errado. Ah, você falou que achava que era do Mia Couto, né? Gente, desculpa, é o contrário. Ai, tudo bem, então. Perdoa! Fora! Mas é que os livros. Eu nunca li o livro da Chimamanda, mas todo mundo fala que é bom, então só uma ressalva. É bom. Enfim, então a escolha agora sim é do Mia Couto. Então, Terra Sonâmbula. Gente, desculpa, nossa, que fora. Nem reparei também. Não, é que depois eu falei assim, tá. Aí eu falei, eu anotei errado. Tudo bem, todo mundo te Você perdoa. falou, eu falei, acho que ela fez uma correlação, né? Por causa da Nigéria. A minha escolha também é Terra Sonâmbula, porque ele já estava na minha lista. Ah, então, a minha escolha é o Rei Lear. Eu sabia. A minha escolha vai para um gênero que eu já tenho nas minhas metas, que eu também estou tentando quebrar paradigmas. E já estava. A lista da Michela também foi um pouco complicada para eu escolher os livros, porque tem livros ali que, por exemplo, a Fundação, que eu já tenho interesse em ler, que é de ficção científica. O Terra Sonâmbula também achei muito bonitinha a história, gostei bastante. Mas o meu voto vai no caso de Charles Dexter Ward, do Lovecraft, porque eu queria bastante ler um livro de terror, né? Apesar de, pelos votos, ele não vai ser o selecionado, mas meu voto vai nele porque é um livro de um gênero que eu já estava querendo experimentar para ver como que era. Eu esqueci de perguntar, mas Michela, você achou que era esse que ia ganhar mesmo? Eu achei que ia ser Terra Sonâmbula. Achei. Qual você queria? Eu queria ler o Zola, mas eu tinha certeza que não ia ganhar. Que é a Betomã. Então, agora nós temos Terra Sonâmbula sendo o nosso terceiro livro escolhido. Agora a gente vai para a lista da Milena. E aí, Milena, quais são os seus livros? Então, primeiro eu gostaria de dizer que a Bruna não fez um pré-filtro, tá? Eu que escolhi lá da estante dela. É da estante dela? São os livros dela? São. Mas fui eu que fui lá e escolhi os livros, tá bom? É mesmo? Bruna, confirma aqui nos comentários, Bruna. Se a Milena realmente escolheu tudo sozinha. Então, a primeira indicação é Norwegian Wood. É um livro de um escritor japonês chamado Harumi Murakami. Eu escolhi esse livro porque eu já li um outro livro dele e eu gostei muito, que é a Crônica do Pássaro de Corda. Então, por isso que estou indicando ele. Então, qual que é a sinopse? É sobre um jovem que vai para Tóquio estudar teatro. E lá ele esbarra numa menina que ele já conhecia, e essa menina era namorada de um amigo dele da adolescência. Só que esse amigo se matou, né? Cometeu suicídio. Então aí eles vão, né, conversando e tudo mais. E na sinopse também fala que essa menina ela acaba sendo internada num sanatório. Então, essa sinopse tem um pouco também de realismo fantástico, né? Mas dizem que é bem uma pitada. E Norwegian Wood também é uma música dos Beatles, então acho que, não sei se tem alguma relação aí, mas é isso, essa é a primeira indicação. A segunda indicação é Torturado, que eu chamo carinhosamente de Todo Tarado. Ele tá na hype aí, por isso que eu escolhi, não porque tá na hype, mas todo mundo fala que é muito bom esse livro. Então, esse livro é de um escritor brasileiro, né? Chama Itamar Vieira Júnior, e se passa no sertão baiano e fala sobre duas irmãs que encontram uma faca dentro de uma mala que fica embaixo da cama da avó. E a história se desenrola a partir disso. Quando eu li a sinopse, eu não achei interessante, mas todo mundo fala que é muito bom esse livro, então por isso que ele é uma indicação.
A terceira indicação chama É Isto um Homem, de escritor italiano chamado Primo Levi, e fala sobre o nazismo lá, da época que ele, né, vivenciou isso, o próprio autor vivenciou isso. Então, simples assim, eu gosto do tema nazista também, dessa época de Segunda Guerra, então por isso que eu escolhi isso como indicação. O outro é o 15, de Raquel de Queiroz. Ela é brasileira, uma escritora brasileira, e ele conta sobre a seca do Nordeste e tudo mais, e é o duelo entre o homem e a terra. Então, eu escolhi esse livro para indicar porque era um dos favoritos da minha irmã, por isso mais que eu escolhi, não tanto pela sinopse. E a última indicação chama A Cor Púrpura, de Alice Walker. Ela é uma escritora americana, e ele fala sobre uma moça, né, uma negra, pobre, semi-analfabeta, que passa por vários problemas. Ela foi estuprada quando ela era criança, ela teve que casar com um cara muito mais velho, que trata ela mal, enfim. E ela escreve cartas para Deus e para a irmã dela. O que me chamou mais a atenção disso é ela escrever cartas para Deus. Eu achei isso bem, assim, tocante, né? Então, por isso que eu indiquei também. E é isso. Eu tenho um voto do que eu acho que vocês vão, né, escolher. Eu acho que vocês vão escolher Torturado, porque tá no hype aí, é um dos mais conhecidinhos aí. Mas que comecem as votações. Vamos lá. Eu tenho certeza que vai ser Torturado também, porém, eu adoro Haruki Murakami, então meu voto é para Norwegian Wood, que eu não sei nem falar esse livro, mas eu já li, na verdade, um Q84, que é a trilogia dele, que é maravilhosa, só não indiquei porque eu falei assim, ninguém vai... Eu tô tentando indicar mais monolivros aqui, né? Eu releria, assim, faria uma releitura dessa série, assim, com certeza. Eu já tinha lido as Crônicas do Pássaro de Corda também, eu gostei, porque ele viaja muito. Então, assim, eu acho que por isso é a minha escolha. Mas Torturado também seria uma escolha. Por isso que eu já tinha até pedido para Bruna, mas eu ainda não devolvi nem ainda de Arjane Frank. Tô lendo, tá? No momento eu vou devolver. Então, por enquanto, vai ser Norwegian Wood. Eu fiquei muito na dúvida na lista da Milena. Porque tinham vários que eu tava na minha lista. E o Torturado, A Cor Púrpura e o do Haruki Murakami eram livros que eu iria indicar na minha lista também. E aí, na última hora, eu acabei tirando eles. Então, eu tô muito na dúvida, inclusive agora. Porque Escolha ao vivo! eu já troquei de livro 3 vezes. Ai, Deus do céu, a minha escolha é A Cor Púrpura. Eu vou de Torturado. Apesar de que eu queria ler esse homem, o Renato leu e falou que é muito bom. Bom, a minha escolha vai desempatar os livros. Eu confesso que eu também fiquei na dúvida na lista da Milena, porque tem 3 livros ali, que é, primeiro, o Torturado, o 15 e A Cor Púrpura, que já estavam na minha cabeça para ler. Eu gostei bastante do É Isso um Homem, pela temática, né? Pela temática dele, eu gostei bastante. Mas o meu voto vai para um livro que esse ano, em particular, eu fiquei muito interessada em ler, que é A Cor Púrpura. Então, da Alice Walker. Então, Fui surpreendida. Eu também. Eu falei, é Torturado. Torturado. Eu também achei. Eu fiquei na dúvida. Eu queria bastante ler o 15 da Raquel, né? Mas eu fiquei na dúvida entre Torturado e A Cor Púrpura. E no fim, no meu Unidunité na cabeça, venceu A Cor Púrpura, que é o vencedor de agora também. E você ia querer qual, Milena? Norwegian Wood eu vou ler de qualquer jeito, então o que eu ia ler de qualquer jeito, independente de ser escolhido ou não, seria Norwegian Wood Torturado. Então, é o que eu vou ler.
vai ser fora da nossa lista oficial. A gente pode até... Eu sei que a Aline quer ler no Norwegian Wood, a gente pode até fazer um vídeo paralelo, não sei se alguém mais quiser ler. Bom, galera, agora que a gente já tem alguns livros escolhidos, vamos para a minha lista. Bom, a minha lista é uma lista meio, sei lá, meio audiovisual, porque todos os livros que eu escolhi tem filmes, adaptações, tem peça, tem o que você quiser fazer com eles, você consegue alguma coisa, né? Eu tentei sair um pouquinho da caixinha, né? Como eu falei na lista da Michela, eu estava tentando escolher alguns livros do gênero de terror, alguns de ficção, algumas coisinhas assim. Então, eu coloquei na minha lista 2 livros que são clássicos do terror, né? Terror e terror gótico, que já estavam na minha cabeça para ler. O primeiro é Drácula, do Bram Stoker, que é um clássico, né, da literatura de terror. Ele é bem antigo, né, de 1890 e lá vai cacetada, né, e ele, como todo mundo sabe, ele conta a história do Drácula, né, do Conde Drácula. E eu achei interessante porque eu vi resenhas muito boas dele falando sobre a escrita do Bram Stoker, né? Ele escreve pelo que eu vi nas resenhas, ele escreve de uma forma muito fácil de você entender o livro, e a história é contada por meio de cartas, notícias, então você vai vendo o que aconteceu qual que é a história do Conde Drácula através de relatos populares, né? Então achei que era bem interessante a forma como ele montou o livro, né? E a história todo mundo conhece, né? O Conde Drácula, que ele se muda para Londres, né? Ele quer se mudar, então ele acaba escolhendo um lugar para morar, e aí tem alguns personagens lá que também são conhecidos, tipo o Dr. Van Helsing. Ele monta um grupo para impedir que o Drácula faça novas vítimas ali, né? Então eles acabam descobrindo o passado esquisito daquele conde que vai morar ali, e aí eles tentam tentam brecar o Conde Drácula, né? Então é um livro que tem inúmeras adaptações, né, inúmeros filmes, então eu achei interessante. O segundo livro que eu escolhi é o Frankenstein, né, que é da Mary Shelley. Esse é um outro clássico do terror, né, ele também é bem antiguinho, é de 1800 e lá vai bolinha, e ele narra a história do Victor Frankenstein, que é o médico, não é o monstro. Porque quando eu era mais nova, eu achava que o Frankenstein era o monstro, né? Então eu ficava nessa, achando que o Frankenstein era o monstro. Mas o Frankenstein é o médico, né? É um médico que ele é um cientista, um pesquisador, e ele está tentando gerar uma vida artificial. Então ele vai tentando, e até que um dia ele acaba criando uma vida artificial no seu laboratório, que é o monstro, né? E eu acho que esse livro é bem interessante, principalmente porque nas minhas pesquisas eu vi que a primeira publicação dele, a Mary não teve os créditos do livro, né? Porque lá em 1800 ela vai cacetada de coisa, as mulheres não eram bem vistas quando escreviam livros, então só a partir da terceira edição que o livro leva o nome dela, né? Que aí descobriram que é uma mulher que escreveu um livro fodônico, né? Mas bem... Aí esse livro traz uma reflexão bem legal, né? Eu já vi os filmes, também tem inúmeras adaptações de teatro, filme e tudo mais. Ele traz uma reflexão muito legal sobre o quão humano pode ser um monstro e o quão um monstro pode ser um humano. Então, eu acho que é uma reflexão bastante legal. O meu terceiro livro chama A Dança da Água. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo do autor, desculpa, tá? Mas Nishi Kostis, alguma coisa assim. Esse livro eu escolhi porque uma amiga me mandou no grupo da faculdade, uma música muito bonita. A música chama Stand Up. Ela é trilha do filme chamado Harriet. Esse filme é sobre escravos, né, nos Estados Unidos.
E eu achei linda a música. Aí eu comentei com ela, nossa, que bonita a música, tal. Aí ela falou do filme e ela falou que ela tinha lido um livro que traz a mesma história, né? E esse livro é como se fosse uma homenagem a essa personagem principal do filme, né? Então ela é homenageada, ela não conta a história dela, né? Mas tem um personagem ali que tem mais ou menos a mesma personalidade dela. Então, é um livro que mistura um pouquinho de fantasia com fatos históricos reais, né? E ele é ambientado nos Estados Unidos, naquele período do final da escravidão, que é 1860, por aí. Então, lá nos Estados Unidos, alguns estados já tinham abolido a escravidão e outros ainda não. Então, esse livro, ele traz um pouco a fuga dos escravos, quais as atrocidades que foram feitas com eles, com as mulheres, com as crianças, ao longo das gerações, né? Quando eles foram separados e perderam completamente suas identidades, não sabendo de onde eles, na verdade, vieram, né? Então, eu achei a história do livro muito bacana. Tem um personagem principal que ele conta a história do livro, e ele tem uma memória muito boa, então ele guarda na memória dele tudo o que se passou na vida dele, mas ele não consegue lembrar da mãe dele, que foi separada dele quando ele era bem pequeno. É a única coisa que ele não consegue lembrar, o resto ele tem memória fotográfica, então ele lembra de tudo, 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 menos da mãe dele. E aí conta essa história de o quanto é importante você ter memórias e saber de onde você veio. Então, eu achei que é um livro bastante legal. E o filme é muito bonito. E a música, se vocês quiserem ouvir, é linda. Chama Stand Up. É muito bonita. O quarto livro que eu escolhi chama A Resposta. Ela é da Catherine Stockett, alguma coisa assim. Esse livro eu gostei desde quando eu vi o filme. Eu já assisti o filme dele. O filme chama Histórias Cruzadas. É um filme que eu precisei assistir para um trabalho que eu estava fazendo de inglês do meu curso. Então, foi passado esse filme para a gente fez um resuminho lá, e eu gostei muito desse filme, muito, muito, muito. E sempre que passa eu assisto, mas é um filme que também é sobre essa parte do racismo, né, dos Estados Unidos. Essa história se passa no Mississippi, que é no sul dos Estados Unidos, que tem o histórico de ser bastante preconceituoso e racista ainda hoje, né? Mas é uma história que se passa lá no Mississippi, em 1960, mais ou menos. E ali fala sobre segregação racial, como isso está presente ali naquela sociedade daquela época. E a gente tem uma personagem que é a Eugênia Skeeter. Ela acabou de se formar em jornalismo, e nessa sociedade de 1960, o que é esperado, mesmo que as mulheres fossem para a faculdade, o que era esperado? Que elas voltassem da faculdade, se casassem e tivessem filhos. Era isso. Então, ela tem um embate muito grande, principalmente com a mãe dela, que quer muito que ela se case e tenha filhos. Mas a Eugênia, ela quer mais, ela quer escrever um livro de sucesso, ela quer realmente pôr em prática a sua profissão. E ela começa a fazer trabalhos no jornal local ali, né? Ela começa a dar dicas dicas domésticas, né, para as mulheres da época. E ela acha muito chato, ela não tem. E conversando, pegando histórias sobre dicas domésticas, ela começa a conversar com as empregadas negras, né, das famílias brancas. Então, ela começa a ter uma ideia de escrever os relatos dessas empregadas domésticas, ou como é o relacionamento dela com as patroas delas, né, as pessoas brancas. E aí ela escreve um livro para chocar a sociedade da época. Então eu achei, é um filme que eu gostei bastante e eu queria ver no livro como que é. Então eu gostei bastante, essa é a minha indicação. O outro livro que eu tenho, e o último, chama A Mulher na Janela. Esse aqui também é um livro para sair um pouco da minha caixinha, né? Que é um suspense psicológico. Eu vi esse filme recentemente, foi uma indicação do Eric, a gente assistiu o filme. E A Mulher na Janela, eu gostei dele porque ele traz umas dúvidas na sua cabeça, tipo, se realmente isso aconteceu, se a mulher estava doida, se não. Então, ele é um livro de suspense psicológico. Ele conta a história da Anna Fox,
ela é uma psicóloga infantil, ela mora sozinha numa casa imensa, né? E depois da separação dela do marido e da filha, e ela acaba tendo, depois dessa separação, ela acaba tendo uma fobia, e ela não consegue sair de casa, então ela vive reclusa, ela não está trabalhando mais, ela está tipo de licença, então ela fica em casa, ela tem um psicólogo que trata ela em casa, mas ela não sai de casa. Então, o que ela acaba fazendo? Ela acaba observando a vizinhança, né? Ela fica na janela avaliando a vizinhança. E ela fica obcecada por uma família que acabou de se mudar. Então, ela percebe ali uma movimentação, vê que se mudaram e ela começa a acompanhar aquela família ali, né? Até que um dia ela vê uma movimentação estranha na casa e ela fica chocada. Ela liga para a polícia e ninguém acredita no que ela relata. E aí você fica na dúvida se aconteceu, não aconteceu, se ela imaginou, se ela não imaginou, se todo mundo não complô contra ela, se o que realmente aconteceu. No filme eu fiquei na dúvida no finalzinho do filme, e eu queria saber no livro como é que a história é contada, para ver se eu tiro a minha dúvida. Então, essas são as minhas indicações. Todos Olha, Todos têm filme. Eu gosto disso. Todos têm A filme. Para a poder ler o livro e assistir o filme depois. A Mulher na Janela, ela me lembra muito da Garota do Trem, né? Muito. Assim, então, eu não li o livro da Mulher na Janela, óbvio, mas eu li a da Garota no Trem e não foi, e foi um livro assim que meio que me chocou, assim. Então, eu falei assim, é melhor deixar essa opção para depois, né? Assim, em outro. Aí veja bem, eu tenho Frankenstein aqui em casa, né? E Vamos unir o útil ao agradável, né? Mas. E eu gosto muito da Mary Shelley, gente. Eu acho a Mary Shelley, assim. Ela é fenomenal. Aí tem Drácula, né? Aí Drácula eu acho legal porque eu queria ir pra Romênia, né? E o castelo dele foi inspirado lá na Romênia. Mas a minha escolha vai ser a resposta. Ela dá a volta e fala tudo. A gente acha que ela vai escolher um e ela escolheu outro. Eu tô aqui, meu Deus, o que ele vai escolher, meu Deus, meu Deus. Eu não dei meu palpite, né? Deixa eu dar meu palpite, já que a Aline já deu. Eu acho que a escolha de vocês vai ser a resposta. Eu acho. Mas vamos lá. Vai, Cindy. Ai, a minha escolha eu já mudei também algumas vezes. Porque quando você mandou a lista, a primeira instância, eu falei, nossa, acho que eu não gostei de nenhum. E nenhum. Nossa, que lista merda. Hashtag sinceridade. Quando veio a lista, eu falei, acho que nenhum, assim, me chamou a atenção. Só que eu comecei a ler melhor e falei, caramba, acho que agora vamos mudar, né? Acho que eu gostei mais de alguns. E aí eu troquei algumas vezes. E fui trocando, e aí a minha escolha virou a Dança da Água. Muito bem, também. Eu vou quebrar meus preconceitos e vou de Frankenstein. Eu também escolho Frankenstein. Então, Achei que ia empatar. vamos colocar um clássico, né? Um clássico, então, Frankenstein. Aí, Aline, você vai ler em inglês agora, o Frankenstein. Qual que seria a sua escolha, Thalita? Então, eu fico muito na dúvida, mas a minha escolha seria a resposta. Eu fui surpreendida, gente, sério, porque não eram as minhas apostas. Nenhum? Eu pensei que ia ser. Eu acertei 3. Não, eu acertei só Frankenstein. Eu pensei que ia ter Amor nos Tempos de Cólera, Torto Arado. Eu achei que era preparado. Eu pensei que ia ter o Rei Lear e o Ensaio sobre a Lucidez. A gente quer mais, essa é a verdade. A gente quer mais livros, então a gente decidiu colocar mais 2. A gente quer se desafiar.
Porque a gente vai deixar a meta aberta. Como é que diria Dilma? Vamos deixar a meta aberta. Boa, Aline. Como a gente tem a meta aberta, né? A gente acrescentou, vai fazer uma votação para acrescentar mais 2 livros para nossa lista. Então, a gente já separou aqui democraticamente alguns dos livros que foram votados na nossa lista. Nós escolhemos, cada uma escolheu mais um livrinho para poder entrar na nossa meta de leitura. E agora a gente vai mostrar aqui na câmera qual foi o livro que cada uma escolheu. Porque como a gente é bem high-tech, a gente escreveu em papel. Então, todo mundo mostra o livro e 1, 2, 3, vai. Dá pra ver o meu? Ai, não sei. O seu dá, eu só não consigo ver da Michela. Torturado da Cindy, da Michela, Torturado. E o meu era o caso do Charles X. Ward. Então, Torturado ganhou. Um está escolhido. Então, pessoal, como a gente sempre dobra a meta, a gente acabou escolhendo mais um livro. Vamos escolher mais um livro. Então, a gente escolheu o Torturado agora. E dos livros que restaram, que já foram indicados, a gente vai fazer um sorteio deles na internet aqui, para ser bem arbitrário mesmo. Então, o livro que sair ali no nosso sorteio vai ser o que a gente vai incluir na nossa lista. Então, nós temos aqui 10 livros que foram indicados, foram votados em algum momento aqui na nossa lista, que são Jurassic Park, A Vegetariana, O Homem que Ri, Um Defeito de Cor, Os Testamentos, O Caso de Charles Dexter Ward, O Rei Lear, Norwegian Wood, A Dança da Água e A Resposta. Então, tá aqui o númerozinho correspondente ao livro e a gente vai agora sortear. Então, vamos lá. Olha, aí tá fazendo propaganda. Tira a propaganda. Vamos lá, e o livro escolhido é o... Tcharam! 9. A Dança da Água. A Dança da Água é o livro 9. Ele entra agora para a nossa meta de leitura do ano que vem. Então, pessoal, essa foi a nossa escolha de meta de leitura para o próximo ano. Então, nós temos da Aline, Ensaio sobre a Lucidez, da Cindy, Sobre os Ossos dos Mortos, da Michela, Terra Sonâmbula, da Milena, A Cor Púrpura, e o meu, Frankenstein. Então, esses foram os 5 primeiros livros que a gente escolheu. E agora, com o novo sorteio, para indicar mais 2, nós temos Torturado, que era uma indicação da Milena, e A Dança da Água, que era uma indicação minha. Então, esses são os livros que a gente já tem na nossa meta de leitura. E a gente convida você, nosso querido ouvinte, que nos acompanha nesse canal, a deixar uma dica de leitura para a gente, porque a gente vai escolher um livro de vocês. Então, por favor, deixa aqui nos comentários um livro que você indica para que a gente leia. E de todas as indicações, a gente vai fazer uma escolha. Não sei ainda como a gente vai fazer esse sorteio, se por sinopse, mas a gente vai fazer uma escolha dos livros que vocês indicaram. Então, por favor, deixe um like, compartilha, indica para os amiguinhos assistirem esse vídeo e deixe aqui no seu comentário uma dica de leitura. Pode falar também da lista que a gente deixou, qual livro que você se interessou, qual que você mais gostou, qual que você leria da nossa lista. Deixa aí nos comentários, fala pra gente, beleza? Ajuda o nosso canal a crescer, precisamos Ajuda, chegar a 100 gente. inscritos. É isso aí, muito obrigada, pessoal, e até uma próxima. Até a próxima. Espera só um pouquinho. Oi, Wendy. Ai, gente, ela é terrível. Deixa ela Você aí. tranca. Deixa pra Ai, não, porque ela Oi, Wendy. de repente ela passa o Forever na câmera, é terrível.